Dr. Bernardo Cruz Rios Sales, cardiologista, satisfação falar contigo. Aqui estou na hemodinâmica, né? Isso, setor. E a questão do setor de hemodinâmica, a gente sempre ouve falar desse setor, mas o que significa esse setor? Para que serve esse setor de hemodinâmica? O senhor que é cardiologista, o que o senhor pode falar a respeito desse setor aqui para o pessoal, os internautas que estão assistindo a gente através do Voz da Bahia? O nosso bom dia. Bom dia a todos, grato aí por ter sido convidado, né, falar um pouquinho mais sobre o nosso laboratório de hemodinâmica. É um setor do hospital em que a gente faz uma parte de exames invasivos, não são só da cardiologia, mas a cirurgia vascular, a neurologia fazem procedimento aqui, mas o maior volume, né, como a doença de coração, são as doenças cardiovasculares, são as mais prevalentes e determina que a gente tem um volume bem maior. Né? Então, o setor de hemodinâmica, o que a gente faz mais de procedimento aqui é a parte de cateterismo cardíaco, que é a parte de visualização das artérias do coração, ver se tem obstrução ou não. O tratamento, que é a angioplastia, é feito aqui. E esses são os principais procedimentos que nós fazemos aqui, pelo menos do setor de cardiologia. Pois é, eu estou vendo aqui que é um setor bastante avançado, eu não conhecia aqui do INCAR. O que o senhor pode falar desse setor aqui no INCAR? Ele dá também toda a condição possível para o senhor resolver o problema ou detectar um problema cardíaco aqui de um paciente? Quando se fala em problema cardíaco, existe uma gama de problemas, né? Aqui, a parte de arritmia, né? O paciente que tem arritmia, a gente tem um médico especialista também em arritmologia, que faz implantes de marca-passo, que também são feitos aqui. Uma arritmia seria uma velocidade, um coração disparando, como dizem um pouco. Um coração acelerado, né? A arritmia pode ser proveniente de doença obstrutiva da coronária, uma artéria que esteja fechando. Ele pode ter arritmia, mas também pode ter arritmia por outros motivos. E a gente é focado aqui nesse setor, né, pelo menos eu aqui, no diagnóstico de obstruções na artéria do coração, tá? Muito bom. Dr. Bernardo Cruz Rios Sales, que é cardiologista, trabalha aqui no INCAR. Mas como eu perguntei antes, doutor, e aqui? E a tecnologia é avançada? Tem uma tecnologia específica para atender esse paciente? Dá condição de o senhor detectar algum tipo de doença? Com certeza. Ninguém manda uma pessoa direto para o cateterismo, né? Existe uma suspeita inicialmente clínica, o paciente tem dor, alguma sintomatologia, e tem os exames que são feitos ambulatorialmente, eletrocardiograma, cintilografia, teste ergométrico, que são outros exames que a gente tem também aqui no hospital, e que nos ajuda a indicar esse exame. A gente praticamente não tem contraindicações à realização do exame aqui, e o tratamento ele é feito aqui de uma forma rotineira, em que a gente não precisa transferir pacientes e tal, mas obviamente em centros um pouco mais avançados existem algumas ferramentas que podem ser usadas, mas na prática aqui a gente consegue fazer todos os procedimentos que são necessários de uma forma segura. Muito bem. Doutor Bernardo, quando é que a pessoa deve se preocupar com a dor torácica? Né? Quando é que o indivíduo já pode ficar atento, antenado com alguma dor torácica? Dor torácica sempre é algo importante, né? Que merece uma avaliação médica. Claro que a gente deve pensar primeiro nos fatores de risco, pensando na probabilidade dessa dor torácica ser realmente algo referente a coração. Eu digo para todo mundo que no peito a gente tem várias coisas. Tem o esôfago, tem o estômago, tem a coluna, tem o pulmão. Tudo isso aí, tem o músculo, e tudo isso aí pode dar dor. Mas o que a gente mais se preocupa é com a parte do coração. E então uma consulta médica sempre vale a pena. Claro que quando o paciente ele é mais jovem, não tem pressão alta, não tem colesterol alto, isso fala a favor que a dor muscular dele não seja da parte cardíaca. Outros pacientes mais graves, com idade avançada, e o tipo de dor, que é uma coisa mais médica da entrevista do médico com o paciente, aumenta esse grau de suspeição. Então, a orientação é uma consulta de rotina, né? Mesmo que ela seja uma dor fina, leve? Alguns substratos da população têm uma chance maior de ter uma dor atípica, né? Pacientes mais idosos, diabetes descompensada, mulheres, eles costumam ter uma dor às vezes atípica, e daí a necessidade muitas vezes de realizar outros exames para estar aumentando o grau de certeza, de suspeição quanto à origem cardíaca da dor.
Agora, os fatores de risco de problemas cardíacos são muito grandes aqui. O que é que o senhor pode relatar aqui para o interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus? Realmente preocupa? Em relação à capital, a gente nota que no interior os pacientes têm os níveis pressóricos um pouco mais elevados, Por quê? controlados. Muitas vezes é falta de informação, falta de acesso médico, uma realidade que na verdade tem mudado, tem melhorado, mas a gente ainda vê uma prevalência maior de pacientes com pressão descontrolada. Então, acho importante falar quais são os fatores de risco para ter a doença coronariana. A aterosclerose, que é a doença que causa essas lesões, acúmulo de placas de gordura, não acontece só na artéria do coração. A gente tem artéria por todo o corpo. Tem na cabeça, que leva ao AVC, né? Tem na perna, que leva a dor quando o paciente anda. Então, quais são os principais fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Colesterol alto, que aí sedentarismo, dieta entra também nisso aí. O estresse, né? A parte familiar, a história genética do paciente, pressão alta, diabetes é um grande fator de risco também. Então, e a idade, né? Uma idade é uma coisa do que, envelhecendo, você vai ter uma chance maior de ter doença. Isso aí não tenha dúvida. Então, seriam esses os principais fatores de risco. E tabagismo, né? Fumar. Por que alguns casos de mortes, por exemplo, de paradas cardíacas e leva à morte os mais novos, de 40 a 50 anos de idade? O que acontece? Quando os pacientes são mais novos, geralmente não é por doença aterosclerótica, não é por placa de gordura. Muitas vezes esses pacientes têm problemas genéticos, que o coração cresce de tamanho, uma parte dele, ou algum distúrbio que leva à arritmia, ou até o implante das coronárias, elas podem não ser da forma normal, e realmente quando faz um esforço ter a isquemia. Então, recentemente a gente vê na televisão, agora que os jogos de futebol são passados, né, com uma frequência até maior, a gente ouve mais sobre atletas que morte súbita. E muitos casos de morte súbitas, eles poderiam ser abortados se, quando um paciente tem a suspeita, tem a doença, a gente faz o screening, a triagem, ver os familiares e estudar. E saber que eles são pacientes propensos a ter arritmia. E que não podem nem jogar bola, né? Com certeza, com certeza. Doutor Bernardo, tem uma pergunta clássica também, que eu vou fazer para a gente poder fechar. Tem muito indivíduo que diga assim: doutor, eu vou comer o cozido. Aí come o cozido de meio-dia, né? Aí come o cozido meio-dia e tal, e vai almoçar o cozido. Aí depois vai querer fazer sexo. Come cozido, bate aquele pratão de cozido, que aqui tem muito esse negócio aqui de bater aquele prato de cozido. Você sabe como é que é, né? Você sabe que o povo não é brincadeira aqui, não. Bate um prato de cozido terrível, aquele cozidão, e depois vai fazer sexo. E aí? Pode dar um piripaque também aí nesse negócio aí, doutor? Bem, assim, eu não vejo muita relação, tá? Se você for pensar na fisiopatologia... O pessoal diz que não pode comer porque o coração, porque comeu a barriga cheia. Não, na verdade, quando você se alimenta... Faz sexo depois. Existe um desvio, né, da irrigação dos vasos para o intestino para poder absorver aquela comida, né? Então, por isso que aquela fraqueza após o almoço, soninho e tal... Mas não existe essa relação de ter qualquer problema de saúde porque bateu cozido e teve atividade sexual. Isso aí não tem essa relação. Muito bem. Eu quero agradecer ao doutor Bernardo, que está aqui atendendo na hemodinâmica. Brincadeiras à parte, mas a gente está muito feliz em conhecer a hemodinâmica aqui do Hospital Ancap. E também um profissional de qualidade como o senhor aqui, que a gente já ouviu falar muito. Eu não conhecia pessoalmente, mas já ouviu falar muito de ti, do seu trabalho. Esperando em Deus que muita gente possa sair daqui curada, não é, pelo menos tendo uma vida mais tranquila, né? Amenizada, que com certeza eu sei, como o senhor mesmo disse, são esses problemas, esses fatores de risco que ocorrem aqui e as pessoas têm que estar atentas, né? Antenadas. Dormir bem também é um desses, né? Com certeza, ter o sono tranquilo, isso ajuda na qualidade de vida. Eu só queria adicionar mais uma coisa. Quando o paciente tem a dor no peito, não quer dizer que o paciente esteja infartando. A dor no peito pode ser um alerta que existe realmente uma obstrução na artéria, e boa parte dos pacientes, antes de infartar, eles sentem uma dor no peito, um desconforto, algo que é efêmero, rápido. Tive um desconforto aqui, não foi legal. E o que a gente vê na prática é que 2, 3 dias, uma semana depois, esse paciente infarta.
Então, por isso que a gente fala da importância da dor torácica. No momento que o paciente infarta, o vaso muitas vezes fecha totalmente. E aí parte do coração morre. Então, o paciente pode não morrer do infarto, mas ele perde anos de vida. Ele viveria mais se não tivesse infarto. Então, a gente tem como ver, como diagnosticar isso de uma forma precoce e fazer com que esse paciente viva mais e com uma qualidade de vida melhor. Então, o exame que a gente faz aqui, ele é recomendado pelos cardiologistas, não é uma coisa que é só minha, mas eu sou o executor dessa parte da unidade, junto com outros cardiologistas que fazem parte da empresa, mas não estão aqui, eu que sou aqui mesmo da cidade. Então, a grande maioria dos exames sou eu que faço. E podem vir tirar dúvida, conversar de como é feito o exame, que a gente está aqui para esclarecer, para facilitar o entendimento da população do que é e trazer, né? Por que não trazer também essa parte de saúde? Sempre pensar em não ter a doença, fazer o seu check-up, suas atividades físicas, que é a profilaxia, para não precisar vir até aqui. Mas se precisar da gente aqui, a gente está aqui para ajudar. Muito bem. Para fechar a entrevista, faz o coração com as mãos aí. Coração, deixa eu ver. O coração tem um coração bonito. Pode filmar lá. O coração tá bonito. É meio gordinho, mas é bonito. Eu gostei. Mas tá bom, Esse coração seu vai para quem? Vai para meus 2 filhos e minha esposa, que atualmente é minha vida, né? Mas todos os pacientes daqui também, do ENCAR, da região. Qual é o nome da esposa? Carolina, os meninos botam pra tu dormir, né? Aí na casa da avó. Ó, o maridão mandou coração pra você. Não é pra todo mundo não, viu? Não é todo marido que faz um negócio desse não, viu? Ó. Dá um abraço depois de chegar em casa, ó. É hoje. Brincadeiras à parte, Bernardo. Prazer te conhecer, Bernardo, viu? Muito bom. Gostei do seu trabalho, acima de tudo, do seu profissionalismo, né? Eu já vi aqui poucas palavras do que você falou aqui. Deu para detectar um grande profissional que você é. Que Deus te abençoe, Bernardo. Vou te mostrar aqui umas artériazinhas para você também ficar ciente e quem sabe, né, melhorar alguma coisa também na sua saúde aí. Muito bem. Fique ligado aqui. 12:30 com o Marcos Augusto. Volta ao estúdio.